Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Contador do Trader. Nós vamos falar de algo que eu sou completamente apaixonado. Nós vamos falar de balanço patrimonial. Cara, eu sou apaixonado pela contabilidade, de verdade. Eu tenho saudade da época que eu ficava sentadinho na minha mesa o dia inteiro, com o fone de ouvido, ouvindo uma música de meditação, um mantra, ou às vezes uma música de concentração, conciliando extrato bancário, conciliando contas a pagar, contas a receber, apurando o SIAP das empresas, apurando a depreciação dos ativos imobilizados da empresa, também olhando ali a amortização dos ativos intangíveis da empresa. Meu Deus, era massa demais. Isso dá um tesão do caramba, cara. Eu sou apaixonado por isso. Uma pena é que nem todo mundo consegue compreender a importância de um balanço patrimonial e é por isso que eu estou nesse vídeo falando com vocês. Está começando agora, principalmente nos Estados Unidos foi bastante nos últimos dias e no Brasil algumas empresas começaram a apresentar o fechamento dos balanços patrimonial. Para quem é buy and hold e é acionista de essas empresas, é fundamental a gente entender o resultado desses balanços. E se você parar para pensar que os balanços podem interferir no mercado, então só aí nós vamos entender o quão relevante ele é. Só que muitas das vezes nós não conseguimos compreender o que é o balanço patrimonial. Então aqui, quero me dar o luxo de primeiro fazer uma introdução de uma aula de contabilidade introdutória falando sobre o balanço patrimonial. Segundo, eu vou trazer o exemplo do Banco Itaú, que apresentou ali um balanço relativamente considerável, com as informações até inesperadas positivamente. Criou-se até a expectativa de um dividendo extraordinário, mas mesmo após a publicação houve uma queda de 2%, depois logo ele se recuperou. E por que essa queda de 2% quando apresentado? Alguma liquidação, mas a gente vai começar a entender o porquê. Vamos falar primeiro sobre essa introdução do balanço patrimonial, né? Essa introdução à contabilidade mesmo. Eu sou contador de formação e, como eu falei, eu sou apaixonado por isso. O balanço patrimonial, assim, na contabilidade, nós temos como critério você reconhecer fatos financeiros e contábeis, organizar isso, você mensura, organiza, você vai registrar isso e vai apresentar em relatório. Esses relatórios que são apresentados, muitos deles são por força de lei. Aí entra as demonstrações financeiras da empresa ou as demonstrações contábeis. E é um conjunto de demonstrações, mas as duas principais são balanço patrimonial e demonstração de resultado. O balanço patrimonial tem como principal característica o patrimônio. É o conjunto de bens e direitos e obrigações da empresa. E ainda existe o patrimônio líquido. Já a demonstração de resultado, ela tem como principal característica a dedução. Ela é uma demonstração dedutível. Então ela vai deduzindo alguns fatores. Pô, eu não estou entendendo nada. Isso é ótimo. Porque eu adoro quando eu estou dando aula e a galera não entende porque parece que eu sou inteligente. Aí agora eu vou falar de algo bem fácil para vocês entenderem. Do lado do balanço, nós sempre vamos olhar o que a empresa tem de bens e direitos. O que é um bem? É tudo aquilo que vai trazer benefícios econômicos. Então, se você pegar o Banco Itaú, qual é o maior bem do Banco Itaú? A carteira de cliente dele. Ele não tem mercadoria, ele não tem ali um produto, ele tem a carteira de cliente dele, talvez seja o maior ativo financeiro dele. Além disso, também ali nós vamos compor a estrutura patrimonial do Banco Itaú. Quantas agências o banco tem, quantos caixas o banco tem, quantas empresas estão vinculadas ao Banco Itaú, tudo isso vai fazer com que o balanço vai sendo incorporado. Já a demonstração de resultado, ela vai sendo dedutível. E essa dedução vai chegar até o resultado líquido. Por que o balanço, por que eu estou falando do balanço da demonstração de resultado para o Banco Itaú nesse sentido? Por que o balanço é importante para o mercado? Por que o acionista tem que ficar de olho aos indicadores do balanço patrimonial? O balanço patrimonial, quando é apresentado, ele vai ter, em cálculos matemáticos, alguns indicadores. E esses indicadores é que vão demonstrar se a empresa está crescente, se ela tem liquidez, se ela tem solvência, se o ativo está maior que o passivo, se o passivo está descoberto, lembrando que o passivo é contas a pagar. Então, eu tenho mais dívidas, eu consigo honrar as minhas dívidas, a empresa tem caixa, na curto prazo ela consegue se manter. Então, essas informações são extraídas por indicadores financeiros. E nesse balanço do Itaú, todos os indicadores
foram positivos. E aí eu falei da demonstração de resultado. Por quê? Porque também teve um aumento no resultado final, que é o resultado líquido, e que vai para o balanço patrimonial no patrimônio líquido como dividendos, ou como lucro acumulado, e esse lucro acumulado é que pode se tornar os dividendos a receber. Esse dividendos a receber é que o acionista vai ter no bolso. E aí é que tá, foi tão bom o balanço do Banco Itaú e tão bom o resultado financeiro dela, que estão criando até a possibilidade de dividendos extraordinários. O que é isso? Existe a provisão de distribuição de lucro, a provisão de pagamento de dividendos, ok? Muito bem. Quando há um resultado muito maior do que a gente esperava, a empresa pode tomar a decisão de falar assim, quer saber? Vou pagar um pouco mais para os acionistas. Vou distribuir um pouco mais de lucro do que o esperado, porque esse ano a empresa teve uma situação bem confortável. Para finalizar esse rolê, e é massa, fala aí, para finalizar esse rolê, entenda uma coisa, quando o Banco Itaú, e quando eu estou posicionado no Banco Itaú, estou falando do Banco Itaú aqui porque é o balanço que eu estou pegando para a gente conversar, mas a grande maioria se dá da mesma forma. Quando o Banco Itaú disponibiliza para você a oportunidade de receber um dividendo extraordinário, além de tudo, por eu estar posicionado, eu ainda tenho uma vantagem, porque o lucro aqui no Brasil em ações, ou a distribuição de lucro aqui no Brasil, ou os recebimentos de dividendos são isentos de imposto de renda. Isso não quer dizer que eu não preciso declarar essas informações, mas eu não vou pagar. E aí, você tem o Banco Itaú na sua carteira? Comenta aqui para mim se você tem ele na sua carteira e se você analisou o balanço, se você viu essa informação do balanço e se você sabia que o Banco Itaú está estimando pagar um pouco mais de dividendos para você.